Gente, eu vou responder a Preta Oliveira, que ela pergunta assim: eu rezo o rosário todos os dias e não contemplo os mistérios. Preta, é o seguinte, os mistérios, São Padre Pio de Peceutrina, ele falava assim: reze bem o rosário. O que é rezar bem o rosário? Meditar os rosários. É claro que tem gente que não tem tempo realmente de meditar os rosários, sentar para meditar os rosários, trabalha o dia inteiro e quando chega em casa só quer realmente dormir e descansar para outro dia. Mas, gente, você tem que ver que Deus, Ele pede isso da gente, sabe? Ele pede que a gente se esforce mais para a gente meditar e rezar os rosários juntamente com Nossa Senhora. É muito importante você saber que quando você medita os mistérios, o que é meditar? Meditar é você lembrar, o rosário, os mistérios gozosos, a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. Então você vai, juntamente com Maria Santíssima, você vai rezar, meditar, você vai rezar, você vai imaginar ali o anjo Gabriel. Televisão não pode estar ligada quando você estiver rezando o terço, rádio não pode estar ligado, música não pode estar ligado, sabe? É aquele momento de você com Deus, é aquele momento que você conversa com Deus. Como o Valquinho já me acompanha mais aqui, quando eu comecei a rezar o rosário, eu tinha lá meus 13, 14 anos e eu não sabia muito bem. Então, quando eu não sabia muito bem como meditar os rosários, eu rezava pela televisão. Depois, com o tempo, que eu fui amadurecendo mais espiritualmente, depois que eu fui amadurecendo mais, e aí eu fui vendo que a gente tem que realmente meditar os mistérios, tá, gente? Por que é tão difícil? Eu vejo pessoas aqui falando que reza o rosário com o Frei Gilson, é tão difícil rezar o terço, o rosário, porque simplesmente o inimigo não quer que você reze o rosário. Quem é o inimigo? Inimigo é aquele que separa você de Deus. Satanás é o separador, né? O diabo é o separador, aquele que te tira da graça de Deus e que não quer que você reze o rosário, tá? Então tudo vai acontecer quando você estiver rezando o rosário. Eu falo muito nas minhas pregações e reflexões, gente. Para você que quer ter mais intimidade com Deus, é preciso esforço, esforçai-vos, tá? É preciso esforço de você. Quando você for rezar o rosário, ou se você estiver no quarto, fique no quarto sozinho, ou se você estiver na sala sozinho, sem nenhuma televisão ligada, nada, para você ir contemplando os mistérios, tá? Porque senão é mesmo que você ficasse falando e não meditasse. Tipo assim, falando uma coisa que só sai da boca e pronto, tá bom? Mas não. E aí você vai meditando os mistérios, você vai com Deus, com Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, e aí depois o nascimento de Jesus, é a vida de Jesus inteira, o terço, gente. Nós meditamos a vida de Jesus aqui na terra, o nascimento de Jesus na terra, o verbo divino que se fez carne e habitou entre os homens, tá? Através de Nossa Senhora. E aí você vai acompanhar o nascimento, você vai acompanhar quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi lá naquela igreja, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, aliás, não é igreja, no templo, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, que ele ficou 3 dias, né, que depois os pais dele, Maria Santíssima e o esposo dela, tiveram que voltar para procurar Jesus, a aflição de Nossa Senhora procurando Jesus, e aí depois Jesus já mais crescido, que ele vai pregar o evangelho, você acompanha a vida inteira de Jesus, e é aí que está a contemplação perfeita de você adorar a Deus, sabe? De você realmente adorar a Deus e você meditar. Um exorcista falou, o padre Duarte Lara, que quando você contempla os mistérios, o inimigo, ele odeia. Por quê? Porque você pensa, nós como seres humanos, nós como os filhos, que nós estamos ligados a Deus, tá? Nós estamos ligados a Deus, tá bom, gente? Por mais que você fale assim, ai Camila, mas tá tipo assim, todo mundo falando do Frei Gilson, que o Frei Gilson faz rosário, mas eu tenho muita vontade de rezar o rosário, mas eu não conheço. Peça ajuda de Deus, peça ajuda ao seu anjo da guarda, peça ajuda
de Deus, vá diante do Santíssimo, ou até que você estiver no seu quarto, feche a porta do seu quarto, converse com Deus, se ajoelhe e fala: Senhor, eu quero entender, eu quero amar a sua mãe, porque eu falava isso para Deus, porque muita gente falava, mesmo quando eu comecei a rezar meu texto lá para meus 13, 14 anos, foi bem espontâneo, como todo mundo já sabe do meu testemunho que eu dei. Então foi muito assim espontâneo, mas por quê? Porque os meus avós, a minha mãe rezava o texto, então foi espontâneo eu ali rezando. Depois, mais pra frente na minha adolescência, já eu fui procurar entender, eu fui estudar sobre a Igreja Católica, tá, gente? Eu fui estudar. E aí, depois eu pedi a mão de Deus, eu falei assim: Senhor, muita gente fala que o terço é bom, que o diabo odeia o terço, mas eu não sei, eu rezo, mas eu não sinto nada, eu rezo, mas eu não sei. E aí, Deus falou pra mim. E aí depois com muita oração, Deus foi assim abrindo portas, abrindo caminho, tirando as escamas do meu olho. E Nossa Senhora, gente, Nossa Senhora, para falar a verdade, ela fala quando a gente, depois que nós nos tornamos filho dela, ela fala muito aquela frase que ela fala lá. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi o quê? Foi em um casamento, quando ele transformou a água em vinho. E o que foi que Nossa Senhora falou lá? Fazei tudo que ele vos disser. E Nossa Senhora fala para mim até hoje: fazei tudo que ele vos disser, fazei tudo que Jesus vos disser, filha. E foi assim, gente. O processo de você conhecer o texto, para você rezar o texto, é um processo. Então peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele abre as portas para muitas coisas assim sobrenaturais, e você vai conseguir entender, tá bom? Mas o mistério tem que ser contemplado, você ali com Deus, com Nossa Senhora e com os anjos, tá?